Fala, leitores do Carros, estamos aqui com dois grandes rivais de 2023, o Volkswagen Polo Track e o Citroën C3, com preços similares. Vamos aí comparar para vocês aí os principais atributos de cada um e depois, no final das contas, fazer as nossas escolhas e as nossas ponderações também. Então, como vocês podem ver, os dois já estão devidamente posicionados. Continue com a gente para saber mais detalhes e saber também qual é o vencedor. Bora lá? Então vamos começar aqui falando sobre o Citroën C3. No caso, como vocês podem ver, em comparação com o Polo, ele tem um visual um pouco mais aventureiro, né? Então ele tem vão em relação ao solo, uma altura total aqui da carroceria mais elevados, né? E a gente também pode notar aqui as suas proporções da carroceria, né? Então ele aposta mais do que no Polo em linhas mais fluidas, nesses desenhos aqui, que tem aqui alguns cromos para unir os faróis mais afilados de LED aqui. A gente tem aqui um capô que ele faz um formato de bacia, como se fosse, né? Então ele, na verdade, ele tem essa forma, né? Ele vem e sobe nas laterais. E ele tem também essas duas assinaturas aqui de visual nas extremidades do capô, que também dão uma sensação um pouco maior de velocidade. Logo abaixo a gente nota o conjunto óptico, que ele é um pouco maior, né? Aqui na grade dianteira, que não é tão grande assim, a gente nota esse padrão como se fosse um padrão de colmeia, mas não é exatamente o padrão de colmeia, porque ele tem uma largura um pouco maior aqui dos sulcos, né, dos vãos. Quando chegamos aqui pela lateral, vemos aqui a roda de liga leve com essa cor grafite de 15 polegadas. Nas laterais também a gente pode notar, né, as capas de retrovisor e teto na cor branca, que dão esse padrão bicolor para o carro. Na saia inferior também notamos um acabamento aqui mais na cor plástica para a saia de baixo, aqui para a saia inferior. E aqui, né, a gente nota a continuidade daquelas linhas que a gente tinha falado no capô, né? Então ela tem uma fluidez aqui que ela vem, sobe, desce. Tem essa parte mais, esse vão aqui, né? Uma parte mais aprofundada para também fazer um efeito de luz e sombra. Mesmo agora sem muito sol, a gente nota como ele tem um leve efeito de luz e sombra, como vocês podem ver, né? Aqui na parte de baixo desse recorte traseiro, um pouquinho ali na parte inferior, né? Aqui atrás vemos a divisão do bicolor com essas duas linhas aqui, então é um toque mais jovial. Como vocês podem ver, realmente um carro bem jovial. O Polo também mas aqui a gente tem características um pouco diferentes, né? E quando a gente já vem aqui para a traseira, notamos essa parte que é convergente aqui da lanterna, né? Então dá uma cara um pouco mais de mal, por assim dizer. Ainda que o carro ele seja pura simpatia, né? Porque ele tem esse visual mais colorido, mais lúdico, essa carroceria mais elevada. Inclusive isso se reflete na posição de dirigir, que a gente já fala um pouco mais a seguir. Na tampa traseira temos o logo escurecido da Citroën. Então é uma nova padronização da marca para os modelos mais recentes, que é esse aqui no caso, esse é o último lançamento da marca. E como vocês podem ver, né, a traseira dele acaba de uma forma um pouco mais abrupta. Ainda aqui na parte de baixo da tampa traseira ele tem um pouco de volume, o que ajuda inclusive também a aumentar um pouco a sensação de volume na traseira, senão ele ficaria uma coisa muito chapada, né? Talvez não ficaria muito nos conformes aí com a intenção do carro que ele quer dar com esse visual, né? E agora chegamos aqui finalmente ao Polo Track. Como vocês podem perceber, nessa nova versão, após o fim do Gol, ele ganhou aqui um detalhe um pouco diferenciado aqui nos faróis, que tem máscara negra. Aqui as calotas escurecidas, que deram o que falar pelos seus 4 furos aqui na lateral, né? Mas ainda assim ela tem aqui uma texturização, como vocês podem ver, nos 4 raios principais dela aqui, né? Mas continuando aqui pela frente, né? Como vocês podem ver, ele tem aqui essa parte de cima que eu achei interessante, né? Então ele tem na cor do carro como se fosse uma sobrancelha, né? Um supercílios, alguma coisa assim. A grade dianteira ela se parece bastante com a do C3, tem a mesma padronização, só que ela é um pouco mais larga, ela preenche mais aqui a dianteira do carro. E ao invés de ter unificação em cromo, como a gente viu no C3, ela é por si só uma unificação entre os dois faróis, algo que é muito tendência hoje em dia, né? Aqui na parte de baixo a gente vê que ele é maior do que no seu rival, né? A parte do para-choque. Nas laterais a gente nota como a Volkswagen em relação à Citroën tende a aplicar um pouco mais de sobriedade nas linhas, então são linhas mais retas, mais previsíveis, né? Por assim dizer. A gente nota aqui na parte de baixo também que a gente tem uma outra padronização, enquanto ali em cima a gente vê efeito de luz e sombra. Aqui na parte de baixo ele tenta ressaltar mais a luz apenas, né? Como vocês podem ver, a parte mais acesa aqui embaixo. Não temos cores aqui, né, nas maçanetas, nos retrovisores.
O teto aqui é da mesma cor, padrão do carro. É um carro mais simples de ser observado, né? Como vocês podem ver, ele segue muito a pegada do Polo depois da sua renovação, né? No mais, ainda assim, ele tem aqui a inscrição Track, não vem com o nome Polo aqui na tampa traseira, ele é apenas um adesivo, não é um encaixe metálico, né? Temos o novo logotipo da Volkswagen aqui na traseira, lanterna aqui com um black piano na moldura aqui na parte de cima, dá um ar um pouco mais de sofisticação ao carro. E ainda assim temos o para-choque ali com a cor preservada, da cor plástica padrão, né? Então é um carro mais neutro do que o seu rival C3, que podemos encontrar bem ali. Eis que agora finalmente chegamos ao interior dos carros, começando aqui pelo Citroën C3. Como vocês podem ver, aquela preocupação com as cores, né, com as formas mais, vamos dizer, lúdicas, né? Esses atributos se prolongam aqui para o interior. No caso, o que impressiona logo de cara é que essa tela aqui multimídia ela é bem grande, né? Tem um formato mais horizontal do que vertical, até para também não prejudicar muito o campo de visão, e ajuda bastante a dar uma visibilidade interessante. Eles melhoraram bastante aqui, no caso, a parte de conectividade em relação a outras gerações da Citroën, que a gente, por exemplo, via até no próprio irmão maior C4 Cactus. O volante aqui tem mais formas aqui geométricas, né? Então a gente nota aqui na base do volante esse vão aqui mais quadrado, mas não é um retângulo, um quadrado assim, ele tem esses cantos mais arredondados assim, né? E o volante tem uma pegada interessante, então ele tem aqui esses ressaltos nessa parte dos 10 e 10 aqui do volante, né? A parte do painel vemos que ele é mais minimalista, tem as luzes espia nos arredores, a velocidade no meio. Ele é como se fosse um computador de bordo grande, não é exatamente um painel digital, até porque não temos um ponto que foi um pouco polêmico aí na chegada desse carro, que é o conta-giros. Então é no ouvido que você vai saber o momento da troca de marcha. Lembrando que esse aqui, como é a versão 1.0, né, ele tem as trocas manuais bem aqui. Mas é um motor elástico, tem um torque embaixo interessante. Então assim, você consegue dirigir de forma bem intuitiva, você não precisa ficar muito refém ao painel ali, né. No mais, vemos as saídas de ar ali com molduras de black piano, com essa área bem grande, né. Então a parte de refrigeração é interessante, até porque o interior também ele é compacto, né. No mais, vemos ali também essa parte perfurada ali do acabamento plástico, que tem essa cor azulada, tipo a cor do exterior, mas é um pouquinho diferente, é um pouco mais fosca e um pouco mais escura. Nessa segmentação aqui do console, né, logo acima aqui da manopla de câmbio, vemos dois porta-copos. Ali temos a regulagem de ar-condicionado, né, de climatização. Os bancos aqui são interessantes, ele tem esse tom bicolor também, né, mas com essa padronagem mais pontilhada, na cor mais clara. Ali tem a cor um pouco mais escura, as costuras azuis também para dar essa continuidade nas cores do interior. Como falamos para vocês, mesmo que esse banco seja regulado na altura mais baixa possível, e mesmo que você não seja alguém tão alto como eu, que eu tenho 1,72 m, a sua posição de dirigir ela é bem mais de cima para baixo. É um carro que você senta mais alto, né? Inclusive até no campo de visão ali fora você nota com facilidade os limites do carro, né? Muito por conta disso. Então minha cabeça, se eu for simular para vocês, ela fica mais ou menos nessa posição, né? Então você senta bem de cima para baixo, vê bastante ali as quinas do carro, até por conta daquele ressalto que a gente falou do capô na parte de fora. E por isso que é interessante para cidades esse tipo de posição de dirigir. Você vê onde vai estar os motociclistas nas laterais, tudo. Só que quanto à precisão, eu acho que perde um pouquinho. Vocês vão ver depois no Polo como ele é um carro mais... você se assenta mais no carro, você veste mais o carro para dirigir do que esse aqui. Ainda assim, a otimização de espaço aqui no interior, como vocês vão ver aqui na parte de trás, ela é melhor do que no Polo. Então, no caso, quando a gente vem aqui para a segunda fileira, se eu sou o ocupante do meio, você pode acomodar os pés dessa forma, enfim, de qualquer forma aqui, até se apoiando um pouco aqui nos trilhos. E a acomodação é tranquila, ainda dá para sobrar um espaço aqui para as laterais. Como vocês podem ver aqui, o comando dos vidros fica aqui no meio. E se você é o ocupante imediatamente atrás de você mesmo, no caso, se eu sou o ocupante atrás de mim mesmo, vai sobrar um espaço aqui também tranquilo, um espaço até comparável com o de alguns SUVs compactos. Não só isso é um mérito desse carro, como é um demérito de muitos desses SUVs compactos, que deveriam ter um espaço um pouco maior do que um hatch compacto, né? Um carro pequeno. Mas o que explica isso é que realmente a Citroën conseguiu otimizar muito a parte de acabamento, de posicionamento das peças, tal, né? Por exemplo, você vê que a largura do painel lateral ela é mais estreita, então
Os acabamentos do interior pouco invadem onde estarão situados aqui os ocupantes do interior. E antes que a gente se esqueça, também a gente tem duas entradas de carregamento USB aqui para smartphones. Bora lá pro Polo? E agora no interior do Polo, como vocês podem ver de cara, não temos ali a central multimídia grandona que encontramos no seu rival C3 e também na versão superior MPI, que já vem com a central mais moderna, né? Já com a VoxPlay, com as funções de conectividade. Ainda que na versão mais simples, né? Uma VoxPlay de 7 polegadas, a versão acima desse carro. Nesse aqui é o som convencional, como vocês podem ver ali. No mais, vemos aqui o seu painel, né? O seu cluster, ele é bem mais completo do que no seu rival C3. O computador de bordo ali no meio, ele desempenha apenas essa função. E ele é um computador de bordo maior. Então, nesse quesito não tem nem o que dizer. O vencedor é o Polo, disparado. No mais, temos que nem no seu rival aqui comandos no volante para as funções aqui de conectividade. Aqui na parte de baixo, né, temos aqui o console do carro com 2 plugs USB-C ali naquele vão, né, com a manopla de câmbio presente bem aqui. Seu banco aqui, ele tem padrão Biton também, só que ao contrário do seu rival, ele está presente, essa mudança de cor está presente mais nas abas laterais, né, que contam aqui com costuras vermelhas. A parte de acabamento, como vocês podem ver, ele tem só um granulado aqui na parte do painel, aqui na parte frontal, né? Na lateral vemos esse padrão losangular que brinca aqui com os tons de luz e sombra. E é o que eu já havia adiantado para vocês, né? A posição dirigida do Polo eu acho que ela é um pouco mais acertada, você sente o carro realmente um pouco mais na mão, é uma dinâmica um pouco mais precisa, né? Então, a forma como você interage ali com volante, pedais e manopla, aqui acho que você está mais bem servido do que ali. Ali seria interessante, que nem eu falei para vocês, né? Quando você quer uma dirigibilidade mais urbana mesmo, para você notar realmente as coisas um pouco mais do alto, olhar ali o motociclista que passa colado do seu carro, né? Coisas bem normais aí de quem vive nas cidades. Outro ponto aqui, que o acerto da regulagem dos vidros é manual, lá no C3 é elétrica. Algo a considerar aqui no interior do Polo, que ali no C3 ele demonstra um pouco mais de refinamento, é o banco, né? No caso, a solução moderna aí das fabricantes para corte de custos é você unir a parte aqui do encosto ao assento para ficar uma peça só que isso compromete um pouquinho o conforto do banco em si, né? Não, sem falar da suspensão. Então acho que vale ressaltar esse quesito e o C3 ele leva a vantagem. Chegando aqui ao espaço traseiro, a gente nota que o túnel central ele é um pouco mais baixo do que o do C3, só que ainda assim a acomodação dos pés ela só é possível se você coloca os pés aqui dessa forma, nas laterais, né? Você aqui no meio vai sobrar um espaço até similar. Só que, entretanto, como aquele banco ali eu regulei para mim, que meço 1,72, o espaço que sobra aqui ele é um pouco menor do que no C3. Então, se de repente alguém aqui de 1,80 m sentar aqui, eu já vou estar um pouco com o espaço comprometido. Ou se eu fosse alguém de 1,80 m, eu teria que, sei lá, botar o joelho um pouco mais para as laterais aqui, não sei. A acomodação ia ficar um pouco mais complicada. Mas ainda assim, 2 adultos dá para acomodar com certeza, independentemente do biotipo aí de quem vier aqui atrás. E antes de mais nada, vale ressaltar que o acabamento traseiro ele fica simplificado aqui na traseira em relação ali na dianteira, né? Então aqui temos uma parte mais comum. Aqui não temos vidros elétricos, temos aqui a manivela para abertura e fechamento. E não temos também aqui, por exemplo, o carregador de smartphones para quem vem aqui na traseira. É isso aí, pessoal. Esses foram Volkswagen Polo Track e Citroën C3 no nosso duelo dos carros acessíveis. Como sempre, não deixe de acompanhar as nossas reportagens, onde inclusive esse vídeo estará inserido, porque lá vocês vão poder conferir mais detalhes de impressões ao dirigir, de ficha técnica, entre outros detalhes. Então, como sempre, muitíssimo obrigado pela sua atenção, fortíssimo abraço, galera! Uau!